Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai estar começando o nosso projeto de resolução de questões de matemática para concursos. Esse projeto está previsto inicialmente para durar um ano, então a gente estará sempre às segundas-feiras, às 8 da noite, fazendo a nossa postagem. Hoje nós vamos ter essa primeira questão. Durante um ano, são 52 semanas, teremos 52 questões resolvidas. Muito bem, então vamos à primeira questão, sempre dando uma atenção especial a um primeiro contato com a questão, uma primeira leitura para a gente entender o que a questão está querendo dizer para a gente. Vamos dar uma olhadinha então. Um terreno retangular, cuja frente mede 1/3 da medida lateral, tem perímetro de 400 metros. Sendo assim, a área desse terreno mede, e aí ele nos dá aí 5 alternativas. Então, esse foi o primeiro contato para a gente entender do que ele está falando. Agora vamos procurar, numa segunda leitura, fazer uma leitura um pouco mais atenta e tirar informações dessa questão. Então, ele diz, um terreno retangular, certo? Estamos trabalhando aí com uma figura geométrica retangular. Aqui está a nossa figura, certo? Logo em seguida, ele diz o seguinte, cuja frente mede 1/3 da medida lateral. Então, a gente sabe que se a lateral medir x, esta frente mede 1/3 de x. Aqui está 1/3 de x. Seguindo a questão, a gente sabe que um retângulo ele tem as laterais opostas iguais. Então, se ali é x, aqui também é x. E se aqui é x sobre 3, aqui também é x sobre 3. Outra coisa importante que ele nos diz é o seguinte. O perímetro dele tem 400 metros. E o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então vamos fazer a soma de todas essas laterais aqui, todos esses lados da figura. Então eu tenho x mais x sobre 3 mais x sobre 3. Aqui está. Tudo isso aqui, se ele diz que o perímetro é igual a 400, esse é todo o perímetro, então tudo isso aqui, todos esses x e x sobre 3 são iguais a 400. Certo? Aí tem uma questão interessante, que é o seguinte, esse 3 aqui embaixo não nos interessa, porque nós estamos lidando com números inteiros e números fracionários. A gente não tem interesse nessa fração, a gente quer deixar tudo isso em números inteiros. Como é que eu faço, então, para sumir com essa fração? A gente precisa lembrar uma regra muito simples, mas muito importante, que tudo que for feito de um lado da equação deve ser feito também do outro lado da equação. Isso mantém a igualdade. Certo? Se eu somar alguma coisa de um lado, somar do outro também, mantém a igualdade. Se eu dividir um lado, dividir o outro pelo mesmo valor, também mantém a igualdade. Então aqui, para assumir com esse 3, seria muito interessante se eu multiplicasse esta equação por 3. Então vamos lá. Se eu multiplicar o lado esquerdo da equação por 3 e o lado direito também por 3, eu mantenho a igualdade desta equação. Então, fazendo a distribuição aqui, eu vou ter 3x mais 3x, mais 3x sobre 3, mais 3x sobre 3 é igual a 3 vezes 400, que é 1.200, certo? Então aqui, vou seguir, esse 3 vai embora para esse 3, esse outro 3 também vai embora, eu vou ter aqui então 3x mais 3x mais x é igual a 1.200. Ou seja, 8x é igual a 1.200. Sigo com a mesma regra. Tudo que for feito de um lado da equação deve ser feito também do outro lado. Então, se eu tenho 8x é igual a 1.200, vou dividir os dois lados por 8. E aí vou ter, justamente cortando esse 8, vou ter x é igual a 1.200 sobre 8, que é igual a 150. Certo? Mas essa não é a resposta da questão. Achei aqui, dentro, voltando para o nosso retângulo, achei o valor de x, que é 150. Naturalmente, o x sobre 3 vai ser 150 dividido por 3, que é igual a 50. Ok. Voltamos lá para o nosso retângulo, e ele diz, se a lateral esquerda é 150 e a frente é 50, o que ele nos pede? Ele pede para calcular a área do retângulo. E essa área do retângulo, a gente sabe que para calcular a área, basta multiplicar o valor da base pela altura. Então, nós temos aqui, a área é igual à base, que é 50, vezes a altura, que é 150. Aqui nós temos, então, uma área de 7.500 metros quadrados, que é a alternativa E. Você vê, essa questão é uma questão inteligente, porque primeiro ela lida com a questão de uma figura geométrica. Depois ela lida com o princípio do
perímetro, e ela finaliza pedindo a área como resposta da questão. Uma questão bem elaborada, não é uma questão complexa, é uma questão até simples, mas se você não tiver os princípios dessas questões básicas, você não faz a questão. Eu agradeço demais por vocês estarem aqui no nosso canal e convido vocês para estar novamente aqui na segunda-feira que vem, 8 horas da noite. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.